Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Nancy Helena Rebouças Franco. Sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e propus essa mesa no Congresso Virtual da UFBA com mais algumas colegas, a Carla Pinheiro, a Eliane Fátima Boa Morte do Carmo, Maria Patrícia Figueiredo Soares, a Mídia Danai e a Noliene Oliveira. Inicialmente, gostaria de saudar todas as pessoas que compõem o grupo de estudos ERE, Educação e Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil, na figura da nossa mais velha, Antônia Alves Almeida, e dos nossos mais novos, Maria Mariana Vilas Boas Ribeiro, Maísa Nascimento, Juliana Carneiro, Ian Melo, bem como que são as nossas crianças, bem como a todas as pesquisadoras que contribuíram com o processo formativo de crianças e de professoras. Ana Célia da Silva, Eliane Fátima Boa Morte do Carmo, Cícera Nunes, Marta Alencar, Nida Amado, Miguel Denay e Eliane Cavaleiro, bem como as professoras Carla Soares e Patrícia Figueiredo, que compõem essa mesa conosco. Também saudar a todas as pessoas que compõem a Universidade Federal da Bahia, estudantes, servidores, técnicos administrativos, docentes e, em especial, a coordenação do Congresso, a todos os técnicos de suporte e aos integrantes do NAP Libras. Destaco aqui também o Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil, o NEPES, núcleo composto por 11 professoras da Faculdade de Educação e que busca integrar estudos e pesquisas, sistematização e difusão permanente sobre infâncias e educação infantil, bem como o Grupo de Pesquisa em Política e Gestão da Educação, na pessoa das professoras doutoras Maria Couto Cunha e Wilma Rodrigo de Matos, o Coletivo de Docentes Negras e Negros da FACED. Também gostaria de saudar o Centro de Investigação, Defesa e Educação da Infância, CRIETOS, na figura da professora doutora Ana Cátia Alves dos Santos e dos parceiros César Costa Vitorino, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e Gilca Oliveira Carreira, da UXAL. Mas também saudar o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil, Crianças e Infâncias, os GPEICs, e todos os seus integrantes, coordenados pelas professoras doutoras Marlene Santos e Silvane Ribeiro. Essa mesa tem como objetivo analisar o processo de formação desenvolvido pelo Grupo ERE e as suas repercussões na vida das crianças, na formação inicial de estudantes e na prática docente das professoras da educação infantil, integrantes do grupo, em Salvador, uma cidade majoritariamente negra. Por isso, a sua centralidade está nas discussões de raça e de gênero e do entrelaçamento destas com a educação infantil. Ressalta-se que o grupo vem mostrando a necessidade de espaços formativos que articulem as falas de crianças, discussões teóricas sobre relações étnico-raciais na educação infantil e o relato de práticas pedagógicas de professoras. As nossas reuniões do Grupo ERE estão estruturadas em 4 momentos onde vamos perceber, onde percebe-se que a fala das crianças são um momento central, que são momentos de escuta, onde elas se expressam para mostrar os pontos de vista sobre o que é ser crianças e especificamente sobre o que é ser criança negra. É uma fala livre, feita por crianças para crianças e adultos. As crianças ficam livres para falarem da forma como se sentirem mais à vontade, com roteiro ou sem roteiro construído por elas mesmas, enfim, para falar do seu cotidiano, do que é mesmo ser uma criança negra, do que elas aprendem no espaço da escola, da sua relação com família. A criança no ERE, ela é concebida como um sujeito de direitos. Ela aparece como palestrante na mesa de trabalhos e define o que, quando e como fala. E se fala, porque nós também já tivemos silêncios carregados de significados. E essas crianças do ERE, elas intercalam momentos de fala, momentos de brincadeiras. Um segundo momento das reuniões do Grupo ERE são as discussões teóricas sobre relações étnico-raciais na educação infantil. Essas discussões que aconteceram no ano de 2019 foram mediadas basicamente por mulheres negras, majoritariamente doutoras, que, antes do momento da reunião, indicam leituras para subsidiar as suas falas, que é uma possibilidade concreta dos integrantes do grupo fazerem um estudo prévio. E temos também o relato de práticas pedagógicas de professoras.
que foi um item acrescentado a partir da primeira reunião do ERE, a pedido das próprias demandas que surgiram no grupo. As falas e discussões estabelecidas deixam explícito a importância de conhecer experiências na perspectiva cultural afro-brasileira já desenvolvidas pelas professoras em suas escolas. Após a fala, há as rodadas de perguntas e ou comentários, que tem sido construído como um momento rico e significativo de partilha de conhecimentos. O destaque desse momento vai para as crianças, que respondem as perguntas com a singularidade peculiar, causando risos, admiração e muitas vezes emocionando os estudantes e as professoras presentes. Nessa mesa inicial, o que nós vamos fazer é tentar, de alguma forma, reproduzir o que acontece no espaço desse grupo de estudos, sem a fala das crianças, porque, por questões óbvias, a gente não pode exibir os vídeos produzidos nesse momento. Eu gostaria que mostrasse na tela algumas das pessoas que compõem essa mesa. A professora Miriam Danai, a professora Eliane Boamorte, a professora Patrícia Soares, a professora Carla e a professora Noliene vai ficar ausente por enquanto, porque a gente precisa mostrar o intérprete de Libras, tá? Só para vocês terem noção de quem são as pessoas que vos falam nesse momento. Eu vou apresentar a primeira fala, primeiro vou apresentar a palestrante, a professora Miriam Danai. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, especialização em História, Sociedade e Cultura pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestrado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP, na linha de História da Educação e Historiografia, e doutorado em Educação na área de Sociologia da Educação na FEUSP também. A professora Miriam faz parte do grupo de pesquisas Educação Afrocentrada, Grupo EAFRO, da Unilab, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação da Universidade Luiz Anaconde de Angola. Ai, meu Deus. E é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN. Atualmente é professora da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, no campus dos Malês, São Francisco do Conde, Bahia. E a professora Miriam vai falar conosco sobre formação de professores na educação infantil, o que aprendemos com as crianças. Com a palavra, a professora Miriam Danai. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Quero cumprimentar também todas as pessoas que estão fazendo parte aqui dessa nossa roda de conversa virtual, né? Como bem Nancy falou para a gente, tentar reproduzir um pouco da emoção que estar nesse espaço de formação lá. Quando eu fui, no final do ano passado, conversar sobre formação de professoras, sobre educação infantil. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, agradecer novamente esse momento da partilha, de a gente poder ouvir, se ouvir, né, ouvir, compartilhar experiências e aprender. E quando a professora Nancy me convidou e me falou o tema dessa roda de conversa, eu fiquei pensativa e acabei fazendo um pouco um balanço de toda a minha formação, né, enquanto professora de educação infantil, que fui por 15 anos, né, atuei em Salvador, atuei em São Paulo e também aqui em São Francisco do Conde como professora de educação infantil, de bebês e de crianças pequenas durante esses 15 anos, e agora, mais recentemente, como professora universitária no campo dos Malês, aqui na Unilab, em São Francisco do Conde. Porque o nome da mesa, né, dessa roda de conversa, que é reflexões sobre o processo de formação de crianças e professoras, me remete tanto ao momento em que fui professora de educação infantil, que fui estudante de graduação em pedagogia, e quando estava em formação no mestrado, no doutorado, e agora também como professora universitária, porque esses são espaços formativos, e eu sempre estive ligada ao espaço da educação infantil. E eu fiquei pensando como é que essas coisas todas se entrelaçam,
quando a gente para refletir o processo formativo das professoras de educação infantil. E curioso, porque a gente, na educação infantil, a gente não usa muito esse termo, né? Formação das crianças, no sentido, eu digo, mesmo pedagógico, né? A gente tem uma visão mais holística, assim, da educação infantil, que as crianças não estão ali apenas para aprender conteúdos específicos de disciplinas, e parece que o termo formação está muito vinculado a esse modelo escolar, né? Mas se a gente for pensar em formação como um lugar da experiência humana, né, de como a gente se constitui enquanto pessoa, nós estamos sempre formando uns aos outros e umas às outras, de uma maneira mais ampla, né, para além dessa perspectiva pedagógica do que é formação, quando a gente está junto com as outras pessoas e entre nós e com as crianças, esse processo formativo ele não cessa, né, fora e dentro da escola. E aí, pensando nisso tudo, eu acho que o título que eu consegui vislumbrar é pensar formação de professoras na educação infantil, para conversar um pouco com o nome da roda de conversa, mas eu acho que nos últimos anos eu tenho pensado muito no que a gente aprende com as crianças, né? E por que eu tenho pensado isso? Porque eu acho que em muitos momentos a gente vai para a escola, né? Depois que a gente, sei lá, se forma. Eu fiz magistério ainda, né? Acho que eu vou colocar isso no currículo também. Fiz magistério, aí já fui dar aula, depois eu fiz a graduação, e aí as professoras saem do curso de graduação e vão para a escola e pensam assim, eu vou ensinar, né? Eu vou ensinar as crianças, eu vou ensinar, sei lá, números, eu vou ensinar cores, eu vou ensinar a forma das letras, eu vou ensinar como é que eles, enfim, se comportam, né? E a gente às vezes não lembra que, na verdade, é sempre uma relação de troca, mesmo com as crianças muito pequenas, né? Muito pequenas, a gente aprende muito. Então, eu acho que isso para mim, tem ficado com muito mais força cada vez que o tempo passa, quanto mais eu aprendo com as crianças, né, pequenas. Eu que sou uma pessoa muito faladeira, por exemplo, com as crianças muito pequenas, eu aprendo a ficar em silêncio, muitas vezes, né? Aprender com os silêncios e ativar outros sentidos para aprender coisas. Então, a visão, o olfato, o tato, o paladar, todos esses lugares de aprendizado e que muitas vezes a escola não nos favorece. E aí eu quero pensar, então, a formação de professores na educação infantil e o que a gente aprende com as crianças. Bom, Nancy já falou um pouco sobre isso, sobre como é que vem de onde vem essas minhas perguntas, essas minhas curiosidades, essas minhas vontades de aprender com criança, entre as crianças. Um pouco, eu fiz mestrado estudando com professores de educação infantil, e o doutorado foi uma pesquisa com crianças, e desse caminho, eu percebi o quanto era importante pensar que quais são as possibilidades formativas que estão presentes nessas relações entre professoras e crianças. E aqui eu falo professoras e crianças, uso professoras, porque a gente tem um número muito grande de professoras na educação infantil, né? E também pensar crianças e professoras negras. Muitas vezes as professoras não são negras, mas as crianças são negras, ou muitas vezes as professoras e as crianças são negras. Então, pensar também a partir dessa localização da raça. Então, quais são as possibilidades formativas possíveis nas relações que se estabelecem no espaço da educação infantil entre professoras e crianças? E aí, como a gente tem pouco tempo, e a ideia aqui é a gente provocar a discussão, também a gente quer muito ouvir o que as pessoas que estão ouvindo a gente quer dizer. Eu pensei em alguns dos valores que a gente pode assim dizer, alguns daquilo que a gente chama de valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros, que estão presentes nos espaços de educação infantil e que muitas vezes a gente
por conta da burocracia, das rotinas, dos tempos e dos espaços, fica cada vez mais difícil da gente valorizar, dar valor a esses valores. E eu fico pensando que a relação com as crianças pequenas, né, elas nos remetem, às vezes, a esses valores de maneira tão... eles se impõem, às vezes, né? Eu estou pensando muito sobre isso, por exemplo, é uma pergunta, né, que eu tenho ultimamente, assim, as crianças podem ser amigas virtualmente, elas aceitam esse tipo de relação, né, da relação virtual, ou a criança precisa de presença? Isso é uma coisa que eu estou muito curiosa para pensar. E aí, tenho pensado isso por conta da situação que a gente está agora, se as crianças brincam com quem não está perto, com quem não está presente, com quem não está... com quem ela não pode ver, tocar, cheirar, sentir, brigar, ficar de mal. Essa é uma pergunta, mas aí, voltando, eu fico pensando que alguns desses valores que aparecem na escola, porque a gente está pensando em escola aqui, de educação infantil, e que às vezes a gente, não sei se a gente esquece, ou se é o próprio currículo escolar negligencia esses valores, né? Mas, por exemplo, a gente tem a circularidade, né? Que é um valor tido como um valor civilizatório africano e afro-brasileiro, mas não só. A gente tem também nas comunidades indígenas esse valor que vem também com muita força. Então, a gente tem aquele espaço da circularidade como um espaço que reitera a importância do afeto, da relação e da presença, né? Porque é o círculo que nos permite ver quem está presente. Então, eu estou, e aí eu me mostro no círculo, e pensar a oralidade, né, também como um valor que está presente na educação infantil. A gente precisa olhar no olho, às vezes abaixar no tamanho da criança, para que ela nos veja e nos ouça falando, né, e nos entenda. Esse também é um valor. A oralidade para a gente é um valor importante. E aí também eu queria incluir a musicalidade, né, relacionada à oralidade. A corporeidade, né? Se a gente pensar, a oralidade também é corpo, porque a oralidade é voz é corpo. A corporeidade, por isso que aquela minha pergunta lá, eu fico pensando, como é que é ser amiga de longe, né? A gente está reaprendendo, às vezes, também a fazer isso. Como é que as crianças têm reaprendido a ser amiga de longe? Porque essa coisa da corporeidade, que é tão importante para as crianças e para as crianças pequenas, ela também está presente na educação infantil, né? O corpo, e não é só na educação infantil, né? Mas a gente está aqui privilegiando esse espaço para falar sobre ele, e esses três valores estão nos espaços de educação infantil, e acho que a gente precisa recuperar isso como uma possibilidade formativa, de formação de quem eu sou enquanto professora e enquanto pessoa, porque senão se descola, e também o valor da comunalidade, né, da cooperação. Então, como professora de educação infantil, a gente faz essas coisas, né? Você e seus colegas, nós somos um grupo, vamos fazer as coisas junto. Essa coisa da ideia de cooperar um com o outro, vocês bagunçaram, vocês têm que arrumar. Tem esse cuidado que está sempre ligado a uma ideia de cooperação, e volta o círculo, né? Porque o círculo não é só aquela roda que se forma quando a gente vai conversar com as crianças, mas ela também está numa perspectiva tanto teórica, porque, por exemplo, a gente pensa, criança que aprende com professora, que aprende com criança, a gente também está falando de circularidade, né? E quando a gente fala também de cooperação e comunalidade, o círculo volta de novo, esses valores sempre muito imbricados. E aí, isso para mim é uma possibilidade de formação que ela está muito presente nas escolas, que a gente pode recuperar isso o tempo todo, não perder de vista, né? Não achar assim, não tem saída, a minha sala é uma sala que tem muita criança, eu não tenho tempo para fazer as coisas, mas você tem alguns mecanismos de pensar a formação a partir desses valores, e que a gente não pode, eu acho que a gente não pode perder de vista. Vamos conversar mais depois para saber o que vocês pensam. E eu acho que, pensando novos jeitos de aprender, eu estou também muito curiosa para saber o que tem interessado as crianças, né? Verdadeiramente, assim. E especifico aqui, o que interessa as crianças negras? O que elas querem fazer, aprender? O que elas querem falar? O que elas não querem falar?
eu acho que também a escuta sensível para ouvir as crianças nos trazem possibilidades formativas, né? Quanto mais a gente abre os ouvidos, né? E aí é diferente de dar voz, porque esse é um termo bastante adultocêntrico, né? Na perspectiva da relação com as crianças. Então, a gente é que precisa abrir os ouvidos e aprender a entender os significados, né? De uma recusa. E aí eu estou falando também dos bebês, né? Como é que os bebês expressam aquilo que eles querem falar, como é que a gente interpreta. Então, é uma questão mesmo de linguagem e de escuta sensível para entender outras formas de falar que não sejam apenas a fala, né? E aí volta para a corporeidade também. Então, acho que esse eu sinalizaria como um jeito de aprender também. Ouvir as crianças, ouvir o que interessa a elas saber, aprender, dizer e não dizer, né? Acho que também pode acrescentar muito para a nossa formação enquanto professora de educação infantil. Bom, por fim, eu acho que ancorada no debate sobre infâncias, sobre crianças, que uma sociologia da infância brasileira, em específico, tem feito nos últimos anos, né? Recuperando esse lugar, né, nosso de produzir conhecimento a partir das nossas próprias referências. Esse é o tipo acho que de pedagogia que a gente pode pensar para construir novas possibilidades de formação. E para fechar, eu quero falar de uma frase que eu ouvi, né, na pesquisa de campo da professora que eu acompanhava na turma, e uma vez ela me disse assim, no final da aula, ela falou assim, Miguel, não parece, mas adulto também sofre. E aí eu achei curioso pensar, porque a gente tem essa ideia de que na escola as crianças são oprimidas, elas sofrem muito, elas não têm espaço, mas eu acho que existem pontos de conexão, por exemplo, entre as experiências das professoras que também recebem ordens na escola, muitas vezes, né? Eu lembro de mim, que eu sempre conto essa história de que queria comer amora e a diretora não deixava, eu tive que me esconder com as crianças e também fui punida. Então, eu também sofria as sanções. Eu acho que a gente precisa encontrar esses pontos de contato, né? Entre adultos e adultas que sofrem, com crianças que também muitas vezes são interditadas em seus desejos, e nessa intersecção encontrar pontos de apoio para construir novas formas de aprender. Então, é pensar horizontalmente, né? Pensar relações horizontais na escola para favorecer a nossa formação enquanto professora de educação infantil. Pelo menos é assim que eu penso, e aí eu posso dizer, foi assim que eu tentei fazer por muito tempo, enquanto fui professora de educação infantil. Não vou dizer que eu sempre acertei, acho que tem um monte de gente que é professora de educação infantil que fala assim, que está ouvindo agora e está falando assim, é verdade, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas o mais legal é que a gente tenta, né? Que a gente não desiste, a gente vai no outro dia e pensa de novo, essa turma cheia, como é que eu vou conseguir alcançar aquelas crianças que eu não alcancei? Eu acho que esse movimento diário é que nos faz acreditar que as intersecções são possíveis. Acho que é isso. Eu quero agradecer de novo. Eu acho que é isso. Pronto. Estou satisfeita. Obrigada. Obrigada, professora Miguel, que vai ficar conosco para o debate daqui a pouco. E agora eu quero apresentar a professora Noliene Silva de Oliveira, que é formada em História pela Universidade Católica de Salvador, UCSAL, mestranda do programa Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, que atua na SMED como técnico pedagógico no NUPER, o Núcleo de Políticas Educacionais das Relações Étnico-Raciais, entre outras funções. Atualmente, a professora vem realizando consultoria em pedagógicos e é uma participante do Grupo de Estudos das Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil, o ERE. Com a palavra, a professora Noliene Oliveira. Desculpe, esqueci de falar. O título da fala da professora Noliene é Uma Experiência Formativa, Reflexões sobre Conceitos e Certezas sobre Relações Étnico-Raciais nos Espaços Educacionais. Olá, boa tarde.
Agradecer o convite à professora Nancy, agradecer a todos os colegas, amigos, a todos os participantes, dizer que é um momento muito feliz e um luxo poder estar aqui fazendo, né, contribuindo para esse diálogo, para esse momento. Dizer que, assim, participar dessa atividade, desta ação, é muito importante para mim, porque é uma experiência muito inovadora. Primeiro, porque falar de uma mesa onde se trata da educação infantil é um desafio para mim. Através dessa experiência do NUPER, que atuei, né, hoje eu não faço mais parte do quadro da SMED, mas atuei no NUPER, junto com a professora Eliane Boamorte, e durante esse processo de formação, no qual tive a oportunidade de participar, e fui provocada, em muitos momentos, a rever muitas questões e situações a respeito da formação da educação infantil como um todo. E participar, portanto, também, né, das ações que esse grupo de estudo ERE traz, me fez também, né, buscar muitas coisas e fazer um entrelace, né, do que traz esse momento formativos, né, no NUPER, do que estão sendo construídos e costurados, né, nos encontros desse porte, desse grupo, e das experiências relatadas e encontradas pelos gestores, coordenadores e professores que venham até nós, né, enquanto grupo, enquanto profissionais, relatar e falar das suas experiências. E nesse momento, eu trago aqui, então, esse relato, né? Nesses momentos dessas formações, eu pude perceber que era necessário ampliar e modificar a forma como é se tratada, como é dialogada, como é colocada e costurada a educação infantil dentro do aporte das relações étnico-raciais, né? O NUPER, dentro da Secretaria Municipal, ele existe desde 2008, mas nesses espaços nós percebemos que as discussões desse teor nas provocações para a educação infantil, elas ainda são bastante diminutas. E o que me faz pensar que, como é tratado, então, esses conteúdos, né, para esses professores, para esses profissionais, né, do campo da educação infantil. Qual é o raio de ação que é colocado, então? Né? Como a colega anterior sinalizou, é ouvir dessas crianças, quem são essas crianças, quem são esses profissionais que estão lidando, então, com esse campus educacional. Eles são ouvidos, né? Falar, tratar, como é que é isto? É preciso, então, rever o que está posto, né? Pensar que essa formação que nós fizemos, né, ela não tinha um caráter de ação compensatória, né, e nem buscava também atender uma lógica recursiva. Portanto, ela tinha um outro recorte, né, e ela buscava ativar, a partir dessa perspectiva, então, outros campos e lugares de aprendizado para a educação infantil. E aqui eu quero deixar claro que havia dentro desse espaço, né, da Secretaria Municipal, um grupo muito bem formado, que acompanhava a educação infantil, né, mas que não tinha uma percepção, né, da educação das relações étnico-raciais. Não tinha esse recorte, né? Ela tem uma compreensão ampla de todo esse recorte de valores civilizatórios, né, dos campos das experiências, muito mais voltado para a questão da identidade e da cultura, mas não fazia esse entrelace,
E, nesse sentido, eu vou dizer aqui, os impactos causados, né? Quando nós ouvíamos, a partir das abordagens que fazíamos, no instante, né, da história do nome, no instante dos traços, das perspectivas de memória, isso deixava bastante claro as impressões que esses sujeitos tinham, né, do que é, por exemplo, ser negro. Quando se indagava o que é ser negro no Brasil, era um momento de impacto fenomenal. A resposta facial, corpórea, né, era gritante nesses espaços. O silêncio dizia muito mais do que as palavras ditas. O impacto das respostas também. E ouvíamos muito sinalizarem que ser negro no Brasil é ser a mistura de cor. Ser negro no Brasil é ser preto. Ser negro no Brasil é ser brasileiro. Ser negro no Brasil é ser mestiço. Então, tinham pessoas, nesses espaços de formação da educação infantil, para estes profissionais, gestores, coordenadores, professores, que sinalizaram o seguinte, que, sobretudo, ser negro no Brasil é ser humano. Então, assim, será que essas pessoas tinham uma postura ideológica, uma postura dentro desse espaço da educação, lá no seu locus da sua prática educacional, que convergia, portanto, com a educação das relações étnico-raciais, com a formação, com compromisso, né, para com esses corpos que lá estavam, corpos em sua maioria negra, já que a maioria dos estudantes das escolas municipais são negros. Será que está comprometido, de fato, com a formação desses sujeitos sociais que estão lá e que estão, né, a priori, à mercê das leis educacionais do país, que diz que é preciso ser implementado, é preciso ser colocado para aquelas pessoas que estão ali a lei das relações étnico-raciais, a lei da educação escolar quilombola, a lei 10.658. Estou nervosa, esqueci agora. Enfim, a lei 10.639. Será? Então, assim, a formação continuava e nós provocávamos e nós tínhamos respostas das mais variadas. A segunda questão que a gente geralmente colocava e causava grande impacto é quando falávamos do quesito raça-cor. A provocação sobre o quesito raça-cor trazia uma resposta que seguia a mesma linha de impacto sobre a questão do que é ser negro no Brasil. Porque as discussões das ideologias é muito impactante. Porque se fala sobre ela, mas se discute sobre ela, mas se discute efetivamente, ou fica-se ainda no campus daquilo que é colocado e discutido na sua beirada. Porque observamos, né, que estamos num momento de discussões ideológicas negativistas, né, de retrocesso político, e que é imprescindível que se haja uma discussão pela via democrática, né, de uma educação democrática, onde as questões conceituais de uma ciência
democrática seja posta e discutida de verdade. Então, as questões das representações, elas devem ser realmente dialogadas. E, portanto, falar de uma formação para estes profissionais, e aí eu amplio um pouco mais, por que não outros também? Não só para os profissionais da educação infantil, mas para todos os outros profissionais da educação, pensando as dinâmicas diferentes das todas as outras abordadas até então, trazendo para esses sujeitos também o que nós trazemos na educação infantil, que é esses valores civilizatórios citados pela colega, da circularidade, da oralidade, da corporidade, da cooperação, trazendo para essas discussões esses campos de experiências ampliados, né? Entrelaçado com esses campos e lugares de aprendizados dentro da educação, das relações étnico-raciais, dentro da educação, das experiências e do campus da educação escolar quilombola. E não dialogar apenas com professores da educação infantil. Não dialogar apenas com negros, porque a discussão ela não pode ser apenas com os nossos pares. Ela tem que ser pares e ímpares, ela tem que ser ampla, né? Então, assim, pensar nessa diversidade, pensar na ampliação desses grupos, e quando a gente fala nas questões étnico-raciais, a gente tem que pensar que não é discutir apenas nas relações étnico-raciais apenas com negros, né? É preciso ampliar e descolonizar, decoloniar, trazer esses conceitos, né? Decolonização, descolonização, decoloniação, enfim, vários afrocentrismos. Esses conceitos, eles têm que ser trabalhados, mas eles têm que ser trabalhados dentro de uma política da não essencialidade, né? Trazer essas discussões, mas utilizando os termos ainda coloniais, não gera nenhuma produção. É preciso trazer isso para um embate. É preciso ampliar isso, transcender isso, né? Então, essas questões de representações, nós vemos muito isso dentro das produções de material didático. Nós percebemos isso muito e observamos que já deu meu horário? Professora? Vou concluir. Eu não estava percebendo aqui. Então, assim, dentro desse material didático, nós percebemos muito dessa transição também, dessa relação da necessidade de rever esses conceitos, transcendendo isso também para esses âmbitos. Então, eu espero, né, que a gente possa dialogar através do chat e agradecer mais uma vez a oportunidade e estamos aqui. Passa a palavra à professora Nancy. Então, agora vamos ouvir a professora Patrícia Figueiredo, que é pedagoga, formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em gestão escolar pela Universidade de Salvador, Unifax, e em educação, pobreza e desigualdade social pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora de educação infantil e vice-diretora da Escola João Lino da Secretaria de Educação de Salvador. Além disso, é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Infantil, Crianças e Infância, GPACE, e do Grupo de Estudos Educação e Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil, o ERE, ambos da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Com a palavra a professora Patrícia. Boa tarde. Como a professora me apresentou, eu sou Patrícia Figueiredo,
Eu quero falar da satisfação de fazer parte desse grupo, da satisfação de estar aqui nesse momento, compartilhando conhecimento e vivências, né, que eu considero que eu dei o título, né, de desafios e autoformação docente a partir do projeto ERES, que não é o grupo ERES, é o projeto ERES, que eu vou explicar. Então, a minha narrativa é enquanto professora da educação infantil, na cidade de Salvador, através do projeto ERES, histórias que a BA me contou, fruto da parceria com o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. O referido projeto tinha como intuito escrever um livro de histórias, né, para as crianças, através do diálogo intergeracional entre as senhoras do candomblé, as senhoras dos terreiros de candomblé, que lutam pela preservação da cultura, de tradição oral, a cultura afro-brasileira. A minha escola funciona no centro histórico, o que nós chamamos de espaço de resistência da cultura afro-brasileira. Então, trabalhando nesse contexto, com a escola de educação infantil, com infraestrutura bastante inadequada, a escola pensa e agrega e se percebe nesse contexto e compreende o Pelourinho como um quilombo de resistência. E nesse quilombo a gente procura estabelecer relações, né, de comunicação com os diversos atores e centros culturais daquele espaço, fazendo com que a gente fuja desse currículo que muitas vezes nos coloca, o currículo eurocêntrico, que percebe as crianças como se fossem iguais, que marginaliza as histórias das crianças negras, onde muitas vezes nós somos obrigados a contar histórias de cultura europeia, histórias do Chapeuzinho Vermelho, histórias da Branca de Neve, e que nossas crianças, nessa circularidade, nessas rodas de história, nós não percebemos. As nossas crianças são majoritariamente negras, né, dentro de Salvador, então, como uma cidade mais negra. Então, a Escola Joanina, ela percebe esse contexto, ela se insere nesse contexto e busca sair desse espaço e dialogar, trazendo experiências para nossas crianças, que venham a significar e dar para elas o sentimento de pertencimento àquele espaço que não é do turista, que muitas vezes a gente encontra turista que vem ver, e nossa criança que está ali convivendo com aquele espaço não se reconhece como proprietário. Então, nosso objetivo, nosso currículo, inclusive nossa proposta pedagógica, se chama Eu Menino do Pelô, Eu Criança do Pelô, para agregar essa questão da cultura afro-brasileira, as questões de legitimidade da nossa cultura, do nosso povo, fazendo valer o que se estabelece no currículo, numa perspectiva decolonial. Então, assim, nesse espaço do Pelourinho, nós temos muitas parcerias. Uma das parcerias que eu considero mais frutífera foi, né, uma das mais, né, com o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Através do voluntariado do museu, nós temos uma parceria que já dura mais de 3 anos, e essa parceria tem nos rendido frutos. O primeiro delas foi esse projeto, através do projeto ERES, do MUNCAB, do Museu Nacional, Histórias que a BA me contou. A minha turma foi contemplada com as histórias, né, com esse projeto, e durante semanas nós tivemos um encontro com as senhoras dos terreiros. Inicialmente, essas senhoras queriam saber das crianças o que elas gostariam de ouvir, e as minhas crianças disseram que queriam ouvir histórias que falassem sobre bichos, sobre a natureza, sobre mistérios. Então, essas senhoras tiveram encontros com as crianças, esses encontros foram contados histórias, né, que para mim isso serviu de autoformação. Diante de um contexto que a gente vive numa cultura que coloca e coloca a cultura dos terreiros como um lugar de mal, de coisa ruim, nessa experiência as crianças tiveram contação de histórias riquíssimas, que serviu para mim como autoformação, porque a partir daí eu compreendi, eu passei a enxergar na roda as crianças que vinham com seu controle no braço, crianças que vinham
expressando que foi para a roça, foi para o espaço do terreiro, eu passei a respeitá-las, a compreender, inclusive, até na roda, um sentimento com as crianças de respeito e de valorização dos aspectos tão peculiares daquelas crianças. Então, eu considero que esse projeto, Histórias que a Bá me contou, foi para mim um processo de autoformação docente. Nesse contexto, né, nós pudemos trabalhar e ouvir histórias dessas senhoras que contaram, né, esses encontros se deu no museu, né, a principal ação desse projeto, nessas rodas de tradição oral, com essas senhoras velhas, era contar as histórias para as crianças. E nessas rodas, nós tivemos vovó Cici, da Fundação PRVG, que contou a história do Veganami, o bichinho guloso. Nós tivemos Sandra Bispo, do terreiro Oxumaré, e vovó, dona Ceci, que é aqui do terreiro Casa Branca. Elas contaram, que é de Sinha, do terreiro. Elas contaram histórias de rivalidade entre Ossan e Yorumilá. Elas contaram histórias de Eto, uma galinha que se sentia diferente, né? E por ser pintadinha. Então, todas essas histórias saíram daquele contexto eurocêntrico, as crianças passaram a ouvir essas histórias, e chegavam na escola, elas recontavam. Essas histórias, elas foram, depois de contada, eu servia como escriba, as crianças relatavam o que elas entendiam, a gente recontava, fazia o texto, e depois de contadas as histórias, esse livro foi publicado um livro pela escola e para o museu. Esse livro que nós tivemos o último encontro de sessão de autógrafo, que as crianças, como ilustradores, recontadores das histórias ouvidas pelas senhoras. Então, o que a gente tira dessa lição foi uma aprendizagem que gerou para nós essa riqueza, né, que transformou nesse livro, e muito mais significante que foi a construção desse conhecimento que foi repassado por corpo docente, e a gente hoje conta essas histórias em outras escolas, quando nos convida, porque a gente percebe que quando a gente faz isso, a gente está fazendo também formação, a gente está aprendendo a valorizar e sair daquele universo de leitura, onde nossas crianças, muitas vezes, são obrigadas a ouvir histórias que elas não se enxergam. Não se enxergam porque, muitas vezes, as histórias estão dentro de uma perspectiva, como eu falei, de um currículo eurocêntrico, de um currículo que marginaliza. Quando a gente senta numa roda com crianças de tranças, crianças, em sua maioria, crianças negras, e que a gente mostra uma história de Branca de Neve, elas não se reconhecem. Então, a partir das histórias contadas pelas senhoras, pelas abás, as crianças começaram a recontar também para as famílias. E no dia do lançamento do livro, foi muito gratificante a gente poder contar tanto com os conhecimentos das senhoras velhas, esse encontro delas com as mães, e pessoas que não se conheciam, mas que se reconheciam por uma identidade cultural, uma identidade de raça, uma identidade de religião. Então, isso para nós, para a escola, foi bastante significativo. Foi para as crianças uma experiência que não se deu aí. No segundo ano do projeto, nós fizemos uma realização do macerê. As crianças passaram a fazer um trabalho de cerâmica em cima dos pratos, das panelas de barro utilizadas dentro dos terreiros. Nós tivemos essa experiência com a ceramista, que vinha da região de Itacaré, para ensinar as crianças como trabalhar. Tudo isso foi feito uma revista, está tudo documentado, e depois disso, a gente também teve visitas à feira, né? Foi um presente. A feira como espaço de circularidade, de conhecimentos também, lugar das folhas sagradas, lugar onde vende os alimentos da religião de matriz africana. Nós levamos as crianças para a feira,
As crianças puderam ter acesso, e o bom é que a comunidade também reconhecia a escola. Ah, é a Escola João Lino, é uma escola do Centro Histórico, meu filho já estudou lá, que coisa maravilhosa que vocês estão fazendo. A partir daí, as crianças experimentaram as frutas nesse encontro, e levaram para o museu, e levaram para o livro essas vivências, e levamos também para a roda da escola, a contação dessas experiências vivenciadas, tanto dentro do museu, como dentro da escola. Então, assim, para mim, a gente considera, para mim, essa experiência foi de autoformação, porque com essa vivência, esse conhecimento ali veiculado, eu passei a ter um olhar diferenciado, um olhar de identidade, enquanto mulher afrodescendente, né, e de respeito à cultura do nosso povo. Então, assim, esse livro foi publicado, também tem os links que vocês podem visitar no YouTube, que tem vídeos das vivências realizadas através desse projeto. Então, para nós, foi muito gratificante. Então, é isso. É a minha fala. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, estou aqui à disposição para responder. A gente tem um livro na escola dessa experiência realizada. Temos também esses vídeos que vocês podem estar visitando e curtindo e valorizando a cultura afro-brasileira e o projeto da nossa escola. Quero agradecer a professora Nancy, nossa mestra, agradecer ao Grupo Erez, o Grupo GPS, que nos impulsiona, nos inspira nesse estudo, no reconhecimento daquilo que a gente faz dentro do chão da escola. Muito obrigada. Então, eu vou pedir a palavra agora da professora Carla. Professora Carla, por favor, fique à vontade para fazer sua fala. Daqui a pouco eu vou dar uma apresentada na professora Carla para ler o currículo dela, porque eu tive problemas aqui. Daqui a pouco eu te apresento a professora Carla, ou, na verdade, melhor fazendo, se apresente, por gentileza. Pois é. Boa tarde a todos e todas. Pode falar, Carlinha, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Carla Santos Pinheiro, eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Lauro de Freitas, sou membro do Fórum Municipal de Educação Infantil e também do Fórum Baiano de Educação Infantil. Em relação aos grupos de pesquisa, de estudo e pesquisa, eu participo do GPS, coordenado pela professora Marlene, que já foi citado, e também do ERE, que organizou essa mesa. Faço parte da PCE, Força de Conscientização e Expressão do movimento hip hop, movimento negro de Lauro de Freitas, e sou mestranda, assim como Noliene, do PPG Afim, Programa Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras. E lógico que, assim, a identidade é um ponto abordado aqui hoje nessa narrativa, assim como Patrícia Figueiredo, a minha narrativa vai ser uma narrativa em relação a um relato de experiência de uma prática pedagógica na instituição de educação infantil, que ocorreu no ano de 2018, na Escola Municipal do Loteamento Santa Júlia, que fica no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas. Fazendo a contextualização, assim, bem rápida, por causa do tempo, do local, há de se chamar a atenção que a região é reconhecida até por documentações, por estudos como o Mapa da Violência, Atrás da Violência, como um espaço de vulnerabilidade social. Mas a gente também não pode perder de vista que emergem também nesse espaço outros valores, outras representações que não somente este. E dentre esses eu destaco, porque foi um ponto forte, robusto no projeto, que é a cultura local, sobretudo por meio dos movimentos culturais, que é uma proposição para a mudança dessa representação negativa do município.
O nome do projeto é realizado, Uhuru Procura-se Representação. A escolha do nome do projeto relaciona-se com, sim, a questão dos processos identitários, de ter uma identificação de quais são os valores que nós nos associamos nessas representações. E Uhuru significa liberdade. É uma palavra de ordem, sobretudo utilizada pelo movimento negro, e que nessa associação nós acreditamos sim que a escola é um espaço de libertação. Ainda nesse contexto, a professora Nilma Lino Gomes, ela nos traz na sua pesquisa de mestrado sobre que a escola, ela aparece muito forte na trajetória escolar como espaço onde a identidade racial ela é construída nos sujeitos. E muitas vezes nesse processo, no depoimento, ela vem reforçada, essa construção, essa representação dessa identidade racial, por meio de estereótipos e representações negativos, sobretudo na questão do padrão estético. Porém, Nilma Lino Gomes também pontua que, se esse espaço é um espaço dessa representação negativa da identidade racial, ela pode também ser um espaço de superação dessa representação. Para tanto, essas temáticas, elas têm que merecer ter um lugar, tanto nos currículos, quanto nas discussões pedagógicas. Então, foi isso que nós tentamos propor, por meio do projeto. Nós reconhecemos, sim, que tem essa problemática, mas a partir dessa problemática, o que é que nós vamos fazer? Então, trazendo agora a questão da problemática, vou pontuar para vocês como foi que surgiu o projeto, a ideia, por que aconteceu do projeto. O projeto não fazia parte do projeto anual da instituição. Porém, devido a algumas questões relacionadas mais especificamente da turma que eu atuava em 2018 como educadora, que era uma turma de crianças pequenas, neste caso o denominado pré-1, crianças de 4, 5 anos de idade. Então, assim, estava tendo uma incidência de algumas posturas, de algumas ações ligadas às questões da identidade étnico-racial, tais como uma criança chamar a outra de negrinha. Quando nós conversamos, sentamos, porque assim, a gente trabalha muito com a questão da roda de conversa, e assim, a questão da escuta sensível, como foi pontuada por Mig e Andanay, perguntamos para a criança por que aquilo, ela não soube explicar, mas ela sabia que aquilo ali tinha um teor pejorativo, e que aquilo ali era uma questão de representar negativamente uma pessoa, associação com a questão ligada à cor-raça. Outro, agora não, que meu cabelo está mais curtinho, igual eu falo, eu tive que cortar por conta de uma questão de saúde da minha irmã, para darmos esse apoio, mas meu cabelo era maior, e com o torso, certa feita, aí eu tirei o torso, e o meu cabelo continuou para cima. E uma criança olhou e falou, o cabelo da Pro é duro, mas aquela evocação, aquela frase que ele trouxe, era repleta de sentimentos, era um misto de sentimentos. Então, assim, esses só foram duas ilustrações, mas tivemos várias outras. Diante desse contexto, nós conversamos com a gestão, com os outros professores e também com a instituição, com os responsáveis pelas crianças, que é um ponto assim que nós não abrimos mão na realização dos nossos projetos, dos projetos e das ações pedagógicas como um todo, da efetiva relação escola, família e comunidade, que o projeto não é construído somente para, que pode ser construído para também, mas é um projeto construído com a família, com as crianças, privilegiando o protagonismo infantil, que nós falamos muito em relação ao reconhecimento, à valorização dos corpos e das vozes dessas crianças, mas que isso não pode estar somente na questão só nos documentos e na pesquisa, assim, isso tem que se manifestar em sala de aula. Então, nós fizemos uma série de ações, dentre as ações que nós fizemos no projeto, o Uhuru Procura-se Representação, ele foi dividido em algumas etapas.
e dentro dessas etapas procura-se representação, literatura infantil, brinquedos infantis, animações e cultura local. Lógico que não poderemos discorrer sobre todos esses, mas a literatura infantil, sim, era trazer uma literatura que representasse o negro, não de forma estereotipada, não de forma inferiorizada. O brinquedo infantil na perspectiva, assim, de brinquedos afirmativos. Aí eu vou trazer, assim, um exemplo de uma das atividades que nós fizemos, que foi trabalhar a partir do Pano Encantado, a música O Pano Encantado. Nós compramos tecidos de várias tonalidades referentes à cor da pele. As crianças brincaram e chegou um determinado momento que nós mudamos um pouco, que esse tecido iria virar um boneco. E, a partir daí, cada criança, na autorrepresentação, ela escolheria daqueles tecidos qual que ela associava à cor da sua pele. Então, com isto, nós fizemos todo o levantamento de cada cor a criança associou, dialogamos com a família, escolhemos um dia que foi um dia de sábado para melhor atender todo mundo, e nós fizemos bonecos com a família e as crianças. Foi uma construção conjunta, os responsáveis e as crianças em um espaço. E nisso aí eu pontuo em relação às parcerias, que nós tivemos vários parceiros, e dentre esses eu destaco que essa ação especificamente pontual aconteceu no Educandário Santa Flora, que é uma instituição próxima à escola, e que também estava naquele dia acontecendo um projeto da mesma temática, então nós fizemos essa associação. E assim, mais uma vez, voltando ao protagonismo infantil, a valorização das vozes das crianças, nós colocamos os moldes dos bonecos, com as fichas com o nome das crianças, e os seus responsáveis iam tentar identificar quais as cores que essas crianças escolheram, definiram, pontuaram como sua cor de pele. E aí, a partir daí, nós começamos a discutir, e o que foi interessante é que, no momento da construção, da produção, todos os responsáveis privilegiaram as vozes das crianças e deixaram que fizeram os bonecos com as cores que as crianças pontuaram como sendo sua cor de pele, mas isso aí nós fizemos outra série de atividades. Já está terminando o meu tempo. Eu gostaria muito de agradecer a Nancy pela oportunidade. Eu acho que, se tivermos como depois nas considerações finais, pontuarei mais, mas agradecer os parceiros, dentre eles a Rede Solari, que participou dessa ação, mas também estava de outras, as famílias como um todo, em especial a avó de Juan, que eu esqueci o nome agora, só lembro do apelido, que é Branca, que nos presenteou com uma boneca do tamanho das crianças, e que essa boneca começou a fazer parte da sala. Ela, por sinal, ela participa também dos encontros do ERE, que tivemos até eleição para votar o nome da boneca, dentre outras coisas. Gostaria muito de agradecer, e que eu já vi que está aqui assistindo a apresentação, a mãe de João, desculpe, Verônica Maria Belon Soares, que esteve extremamente presente em todas as etapas como os outros pais, mas que assim reafirmou mais uma vez essa parceria. Agradecer a Débora Cerqueira, que também está aqui, que nos ajudou, que faz parte do Fórum e é gestora de outra instituição, que também nos ajudou, e a todos que participaram desse processo. É lógico que não vou pedir perdão por ficar emocionada, porque isso mexe com nossas memórias, mexe com a questão da construção, da ressignificação da nossa identidade racial, e eu acho que a proposta do ERE é justamente esta. Muito obrigada. Carla, não tem por que pedir desculpas. A emoção, o amor, tudo isso faz parte da nossa família ERE.
A gente se emociona mesmo, até porque a gente tem que parar de pensar o espaço da universidade como um espaço asséptico. O espaço da universidade é construído de pessoas, que pessoas têm emoções. Esse relato emocionante foi da professora Carla Soares, que eu não tinha apresentado no começo, e ela se auto-apresentou, e se chamou Relato de Experiência, Projeto Pedagógico Procura-se Representação Uhuru. Nós colocamos o link na transmissão. Agora eu chamo a professora Eliane Boamorte. Eliane Fátima Boamorte do Carmo é doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, possui mestrado em História pelo Programa de Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pelo IFE Baiano, graduação em Pedagogia, é coordenadora do Núcleo de Políticas Educacionais das Relações Étnico-Raciais, o NUPER, representante governamental no Conselho Municipal das Comunidades Negras, CMCN, de Salvador, e membro do Comitê Técnico de Combate ao Racismo Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. A fala de Eliane vai fazer um pouco de uma reflexão sobre as nossas crianças do ERE, do nosso grupo de estudos, e se chama Crianças no Espaço Acadêmico, Rupturas e Possibilidades. Com a palavra, a professora Eliane Boamorte. Boa tarde a todos e todas. Agradecer a professora Nancy por estar nessa roda de conversa e por também poder estar presente nesse grupo de estudo que é o ERE. Eu faço parte de um trabalho na Secretaria de Educação do município de Salvador, onde nós discutimos a temática étnico-racial em todas as etapas da educação. E meu trabalho acadêmico sempre foi pautado nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto no mestrado quanto agora no doutorado. E quando o Nancy me convidou para fazer parte do ERE, eu vi uma possibilidade de ampliar minha visão, meu estudo para a educação infantil. E eu gostaria de colocar aqui, nesse espaço, a minha experiência de estar no grupo de estudo ERE no ano passado. É interessante porque, para mim, agora, com a idade que tenho, ser criança passa a ser um estado de espírito. Gente, quando percebe, quando olha a criança, começa a ver nela a sinceridade, a espontaneidade, né? a alegria, né? E essas crianças, nesse espaço da academia, no projeto ERE, né, no momento em que elas estão circulando naquele espaço da Faculdade de Educação, elas conseguem fazer algo, a meu ver, extremamente impactante e de ensino a todos nós e a todas nós, que é a gente ter uma visão diferente da própria academia. Uma academia que tem suas regras, suas normas, seu formato rígido de sentar e de estar naquele espaço, um atrás do outro, de preferência. No auditório, quando a gente faz as reuniões, são sempre em cadeiras umas atrás das outras. E a gente começa a perceber que a criança tem uma dinâmica própria e ela desloca aquele espaço sério da Faculdade de Educação para um outro ambiente. Um ambiente onde nós entramos no espaço dela. Nós rimos com as atividades que elas fazem. Então, elas deitam no chão, mesmo tendo um tapete para ficar sentadas, elas deitam no chão, elas rolam no chão, elas espalham as canetas, os lápis, os papéis, elas constroem casinhas embaixo das mesas, né? Então, isso faz com que a gente esteja, ao mesmo tempo, fazendo uma discussão teórica, mas também estejamos num ambiente leve, onde elas nos colocam nessa leveza, né? Então, a gente ri quando está fazendo uma discussão séria.
A gente vai junto com elas para baixo da mesa. Nancy, uma vez, foi perguntar, vocês estão fazendo o quê? Então, elas começam a dizer o que elas estão fazendo naquele espaço. Isso, para mim, é um grande ensinamento. Nós estamos num momento agora de muitas mudanças, de uma mudança radical na forma de ser e estar no mundo. A pandemia fez uma ruptura na normalidade conhecida por nós. E a criança pode nos mostrar outras possibilidades. Foi isso que esse pertencer àquele espaço da academia, junto com as crianças, onde as crianças não têm só o protagonismo de fala, mas têm a possibilidade de circular livremente naquele local, faz com que a gente também possa pensar uma forma de ser e estar ao mundo menos rígida, menos controlada, menos com horário para começar e terminar as coisas. Que a gente, ao invés de estar sentada na mesa, a gente pode estar sentada no chão, a gente pode estar sentado em outro local, mas que a gente possa aprender nesse estar com elas. Então, para mim, estar no grupo de estudo ERE, nesses encontros, me deslocou o espaço de observação. De observação e de aprendizagem. Aquele espaço que é um espaço de formas determinadas de ser, pensar e estar, ele pode ser deslocado para outras formas de ser e estar no mundo. E os relatos de experiência desse grupo, esse bate-papo que nós tivemos agora à tarde, nos mostrou isso. Como discutir a temática étnico-racial sem se deslocar dessa certeza que temos. Como fazer formação, como nos formar nessa discussão, nessa temática, sem a gente poder sair dessa certeza de professor, de quem ensina, para passar por uma possibilidade outra de quem aprende no momento que está em relação com o outro. É importante, a educação infantil, pelo menos, me ensina muito, tenho muito mais a aprender do que a ensinar, que a gente pode fazer diferente no momento que a gente se disponibiliza no momento que a gente deixa de fazer aquela rotina pré-estabelecida para chegar a um fim único, mas que a gente pode ter outros caminhos que nos levem a essa discussão. Foi citado aqui, se não me engano, por Noline, a questão do material didático e também por Patrícia a questão das histórias infantis. Se nós não começarmos a nos ater a essa possibilidade de reconstrução, de refazer, de buscar outros elementos para ser inseridos nessa educação infantil, a gente vai estar reproduzindo e fomentando mais do mesmo. Então, eu acho que o grande aprendizado desse espaço e desse ser criança é ousar, é criar, é fazer diferente, quando todos nós e todas nós, naquele espaço, construímos um local para elas ficarem, um espaço onde elas poderiam sentar, estar, e elas saem daquele espaço e deitam no meio do caminho, onde a gente precisa pedir licença para poder passar. Ou seja, é essa forma que nós precisamos nos organizar. Ou seja, sair desse espaço rígido de conhecimento e nos abrir para o novo. E acho que as crianças nos ensinam muito isso. Eu espero que a gente possa fazer outro diálogo no chat. Muito obrigada.
Então, nós temos 2 perguntas, né, para todas as pessoas, e eu gostaria que as minhas colegas fossem na ordem mesmo que nós começamos, ou que se sentir mais à vontade para falar, mas coloca no chat. Como fica a formação de professores nessa perspectiva? E uma pergunta da Lilian Soares, que diz se o grupo de estudos ERE é aberto a docentes de outras instituições, bem como estudos de intersecções entre os estados brasileiros. Lilian, o grupo de estudos ERE é aberto a qualquer pessoa, de uma forma geral, quando nós temos um momento presencial. Ele ocorre aos sábados, das 8 às 12h30, é incrível, mas é um horário alargado mesmo, e qualquer pessoa, não necessariamente precisa ter vinculação com a universidade, mas, via de regra, nós temos um número significativo de estudantes do curso de pedagogia da própria Faculdade de Educação, temos também professores da rede municipal e estadual de ensino, temos professores da rede privada, colegas da própria universidade, e até mesmo pessoas que não necessariamente são ligadas à educação, tá? Então, é aberto a todas as pessoas. Inclusive, eu gostaria de deixar registrado que nós vamos começar as nossas reuniões do Grupo ERE a partir do dia 20 de junho. Nós tivemos uma reunião mais curta com os integrantes, uma reunião que eu chamo de restrita, com um grupo pequeno do ERE, no dia 17 de maio, e vamos recomeçar as nossas reuniões públicas, agora mediados pela tecnologia, a partir do dia 20 de junho, que é um sábado também. Então, nos acompanhem nas redes, vai aparecer os nossos contatos, nos acompanhem que vocês podem participar também desses momentos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho das minhas colegas sobre as questões que foram colocadas, as 2 questões, falando de formação de professores, e sobre a questão do ERE também, e que elas já vão se despedindo de cada um de nós, porque faltam apenas 14 minutos, então em torno de 2, 3 minutos para cada uma. Oi? Estão escutando? Posso falar? Pode, Carla, à vontade. Pronto. Eu acho que a formação de professores, e aí eu vou mesmo fazer o recorte de professores de educação infantil para a educação, para as relações étnico-raciais, educação antirracista, eu acho que é um ponto bem problemático. Problemático por quê? Porque aí a gente vai na questão das nossas investigações, das nossas pesquisas e dos nossos conhecimentos mesmo, que apesar de ser competência do Estado, uma competência regimentada, a partir dos regimentos legais, a partir também da resolução 3, a resolução 1 em 2004 e o parecer 3 de 2004, que disciplina as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, é competência, é atribuição do Estado. Mas nas nossas pesquisas nós percebemos que, infelizmente, o Estado está sendo negligente em relação a essas questões. Na articulação, nós percebemos muito o papel das academias com ações, assim, como de engajamento mais, digamos, pessoal, porque é uma ação política, a questão dessa formação. Então, se representado por professores que reconhecem a importância desse trabalho, como Nancy, não posso esquecer de destacar a atuação dos movimentos sociais, sobretudo do movimento negro, tanto na implementação das políticas públicas, também nessa concretização, mas na provocação do Estado para se fazer e acontecer. Nos nossos processos, eu vou falar o meu mais especificamente, foi uma questão de uma construção, de uma autoformação. Mas, assim, se é atribuição do Estado, nós sabemos também que cabe a nós provocar o Estado para que ele cumpra as suas obrigações. Só um minutinho, uns 30 segundos que me faltam, eu gostaria de agradecer, porque cita Jaguareci Conceição, as Baianas do Cortejo de Lauro de Freitas, que também me ajudaram, foram várias parcerias, Reilane Cristina Trindade, que é MC, Tripsy Hip Hop de Portão Lauro de Freitas, e
eu gostaria de pontuar uma coisa que eu gosto, e é uma das coisas que mais me emocionam no projeto, e que, assim, a gente sabe da importância da educação infantil, da importância, assim, de trabalhar, de trazer essa abordagem sobre a identidade racial dessas crianças, e, assim, um ponto que me toca muito no que aconteceu no decorrer do projeto, foi que durante a leitura da história, que qual é a minha cor, uma criança chorou e após a leitura da história e disse para mim, minha pró, eu não quero ser pretão. Então, assim, por mais que muitas vezes, essa falou, mas que por mais que muitas vezes as crianças não falem, a gente sabe que muitas das nossas marcas, muitas das nossas dores são muito próximas das crianças, entendeu? Então, assim, a gente tem que nesse processo se entrecruza a formação pessoal, a formação profissional, e tem elementos que nós não podemos perder de vista, porque, de acordo com Maria Aparecida Silva Bento, nas pesquisas, em análise de pesquisas, a imersão dos elementos da identidade racial, ela é perceptível muito cedo na vida da criança, e nessas pesquisas conseguiu-se constatar que as crianças percebem, interpretam e hierarquizam as diferenças raciais, e nisto acaba criando uma percepção sobre o que é belo, sobre o que é aceito. Então, assim, é nosso papel trabalhar com algumas desconstruções. E, assim, eu vou parar por aqui. Gostaria de agradecer Nancy por todas as oportunidades, por potencializar, entendeu? As nossas identidades, e agradecer todo o grupo, que é um grupo plural, um grupo maravilhoso. Muito obrigada. Noliene. Sem microfone, Noli. Liga o microfone, por favor. Por respeito, eu acabo desligando e esquecendo. Respondendo, então, como fica a formação a partir daí. Bem, a formação é a seguinte, ela acaba tendo exatamente o foco que a gente não deseja que tenha, que é o foco de ser um caráter compensatório, né? E um caráter de uma lógica de recursividade, ou seja, de curso e de compensação. Porque o que não é tratado, né, dentro da formação desses professores, desses profissionais, acaba sendo colocado e disponibilizado para eles durante o processo de formação deles, né? Uma outra questão que eu quero chamar a atenção, por que isso acontece, em parte a colega aqui já sinalizou, por exemplo, eu vou fazer só um recortezinho aqui para trazer. Em história, porque já que a gente está tratando da lei, das relações étnico-raciais, portanto, e de educação escolar quilombola, que faz parte, né, das discussões também da formação aqui, que a gente traz como espaço de experiência do ERE, né, desses corpos de crianças negras, e que falam e que nos traz, como bem Eliane colocou, essa leveza do tratar de algo que é tão importante, que eles trazem também a sua importância, mas de um modo tão fluido, e que faz com que a gente mergulhe nessa leveza e nessa fluidez, e que transcenda e que queira sempre buscar mais. Em história, a gente tem, por exemplo, esses conteúdos tratados de uma maneira que os professores já se habituaram, e aí eu coloco em aspas, num currículo que ele tem que tratar, de lidar, que por exemplo, quando eles fazem lá o conteúdo dos povos sumérios, me diga aí, onde é que está esse conteúdo dos sumérios? Eles têm que mergulhar, eles têm que buscar esses conteúdos onde não tinham. Então, eles vão fazer essa pesquisa, vão mergulhar, vão tratar e vão trazer desses conteúdos, desses elementos, e vão filtrar
todos eles. Então, quando o professor diz, eu não tenho um elemento para tratar, por exemplo, desses conteúdos, desses elementos na educação infantil. Professora Noli fechando, professora Eliane está entrando. Então, nessa mesma perspectiva, é que eu digo, é buscar, infelizmente, ainda com foco de um caráter que a gente não desejaria. Professora Eliane. Vou gastar, acho que 1 minuto somente, em relação a essa questão da formação de professores. Eu, durante esses longos 40 anos discutindo a temática étnico-racial, 35 anos ligadas à educação, eu percebo que uma das grandes dificuldades que nós temos na formação de professores, e a gente sempre coloca isso para a universidade também, que tem sua responsabilidade de ter suas disciplinas e para poder fazer essa discussão, mas nós temos uma grande dificuldade em relação a essa formação, em relação às questões étnico-raciais. É que o conteúdo não é fora do sujeito. A gente não está falando dos rios, nem das montanhas, nem do relevo. Nós estamos falando de nós. Então, quando você quer falar da temática étnico-racial, primeiro você tem que falar de você. E aí é um problema, porque falar de você, ver esse percurso todo do racismo que nós, pessoas, mulheres e professoras negras, sofremos, dói tanto que muita gente prefere não fazer essa discussão. Então, um dos grandes entraves que nós temos nessa formação do professor é que ele primeiro precisa se reconhecer enquanto negro ou não, mas precisa se reconhecer dentro do racismo da sociedade brasileira. E muita gente foge disso. Muito obrigado por me possibilitar fazer essa discussão. Professora Patrícia, por favor. Gente, antes da professora Patrícia falar, 1 minuto para se despedir, eu gostaria de explicar que a professora Miriam Denay teve problemas com o computador, caiu, e que não vai conseguir voltar. Pediu desculpas e pede para agradecer a presença de cada um de vocês. Patrícia, por favor. Eu acho que a Miriam está entrando. Vai, Pati. Sobre a questão da formação, eu acho que nós vivemos um problema que a formação ela tem que emergir da nossa necessidade. A nossa escola entende que essa temática afrodescendente, ela deve fazer parte ela não faz parte, ela é o elo de a linha principal do nosso projeto político-pedagógico. Então, a necessidade dessa formação surge da nossa realidade. E aí, o que a gente faz? A gente faz formação. Esse ano, por exemplo, na mostra pedagógica, o coordenador, ele fez uma proposta, chamou pesquisadores para dentro da escola para fazer a nossa formação. Infelizmente, na rede pública, a gente vê que as formações se dão muito fechadas em pacotes comprados de propostas que não surgem da necessidade da escola, daquilo que a escola considera importante. Então, as formações, elas não... Muitas vezes você sai, vai para as formações, mas elas não estão adequadas ao seu projeto político-pedagógico. Então, quando a escola, a gente precisa, na rede pública, para mim, é de tempo para a formação, já que a gente não tem mais o AC coletivo, que foi uma perda que a gente teve na rede pública de Salvador, por exemplo, e a gente precisa de tempo para a gente estar chamando pessoas, pesquisadores da própria universidade, que nós temos muitos professores, muito saber, muitos pesquisadores dentro desse tema, dentro da universidade, e que a gente precisa trazer esse debate, mas a escola precisa, isso tem que emergir da base, tem que emergir da nossa necessidade enquanto docente. Qual é a necessidade da escola? Lá na escola a gente senta o corpo, a gestão da escola, a coordenação dos professores, e a gente diz o que é que a gente precisa estudar, né? E surge daí essa necessidade, e a gente vai driblando e procurando um tempo para estudo e fortalecimento do nosso conhecimento e preparo. Então, muito obrigada pela oportunidade, a professora Nancy, toda a gratidão, a equipe, as meninas, a Carlinhos, toda a equipe que nos empurra, nos fortalece, nos anima e nos encoraja para esse momento. Muito obrigada. Miguel? Gente, obrigada. Nancy vai deixar os nossos contatos aí. Qualquer coisa que vocês quiserem falar diretamente, é só mandar e-mail, tá bom? E a gente segue conversando. Mas muito obrigada novamente. Beijo. Tchau. Então,
Nós já deixamos o contato ao longo de toda a nossa fala, da fala de cada um dos integrantes. Durante a fala, os contatos foram aparecendo, os e-mails, os blogs, como a professora Miguel acabou de falar, ela adora receber e-mail. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que o Herê é criança, sincera convicção, fazendo a vida como o sol nos traz, como na música do Cidade Negra. E de dizer também que os encontros formativos do Grupo Herê vem mostrando um modo peculiar de construir conhecimento, ancorado nos valores civilizatórios afro-brasileiros bem explicitados pela professora Miguel e pela professora Eliane. Ainda estamos começando, ouvindo, vendo, saboreando, nos relacionando e emocionando, como a professora Carla fez há pouco, com o que está sendo vivido e produzido nesse espaço, reconstruindo a nós mesmas enquanto mulheres negras e estabelecendo outras relações com as crianças, com o espaço acadêmico e com a forma de fazer pesquisa, mostrando um espaço de universidade bem diferente do que nós costumamos ver. Ao recuperar as falas das crianças, as discussões teóricas sobre relações étnico-raciais na educação infantil, os relatos das práticas dos professores, bem como os debates que se seguem a esses relatos. Para finalizar, eu quero usar uma frase que traduz a emergência de falas e de escrita sobre relações étnico-raciais na educação infantil e, essencialmente, quando a gente fala também na formação de professores. Lembrando que no chat muitas pessoas falaram que fizeram magistério, como a Miguel, como eu também fiz magistério, como a Antônia, que está nos ouvindo, e outras tantas de nós, professores, hoje no espaço da universidade. E eu vou usar uma frase de Jacob Saint-Larose que diz assim... Porque escrevo, porque eu tenho porque minha voz em todos os dialetos tem sido calada por muito tempo. E no grupo de estudos Herê, as nossas vozes, desde os nossos pequenos até os nossos mais velhos, tem todo espaço para serem ouvidas. Nós estamos falando e falando muito de uma história que é nossa, e que muitas vezes, muito de nós só sabia pela voz e pelo olhar do outro. Então, o espaço do grupo Herê é um espaço de produção de sujeitos que se constrói e reconstrói a todos os dias. Obrigado, segue os nossos contatos do grupo. Uma boa tarde para todos os colegas da Universidade do Minho em Portugal que nos seguiram, da UNEB, dos vários campos, da Federal de Alagoas, os nossos alunos de pedagogia, enfim, cada pessoa que esteve aqui conosco. Para maiores discussões, por gentileza, nos contate com os e-mails que nós colocamos. O Grupo Herê é um grupo aberto e no dia 20 de junho nós voltamos com nossos encontros virtuais alargados para todas as pessoas que têm interesse em discutir relações étnico-raciais na educação infantil. Obrigada a todos e uma boa tarde.